Seja bem-vindo à leitura de Provérbios, capítulo 13. Hoje, 13 de outubro de 2025, vamos continuar com o estudo de Provérbios. Você que é novo no canal, o livro de Provérbios tem 31 capítulos e existe uma orientação em um livro de que se você lê todos os meses o livro de Provérbios, depois de 2 anos, você toma decisões mais inteligentes. E depois de 5 anos, lendo e praticando, colocando em prática os capítulos de Provérbios, você prospera em tudo que você faz na vida. Por que esse livro diz isso? Porque o livro de Provérbios foi escrito para trazer experiência e sabedoria para os inexperientes, e foi escrito para trazer mais sabedoria para aqueles que já são sábios. Você lê essas informações em Provérbios no capítulo 1. Logo que você lê o capítulo 1, o autor de Provérbios, que foi o rei Salomão, que é o rei Salomão, escreve que o objetivo de escrever Provérbios é trazer informações, conhecimento, sabedoria, inteligência para instruir os moços e os jovens, para que eles encontrem o caminho da felicidade, para que eles encontrem as respostas às saídas da vida e para que aqueles que já são sábios recebam ainda mais instrução para fazerem escolhas cada vez melhores. E como o livro de Provérbios tem 31 capítulos e o mês de outubro tem 31 dias, nós estamos realizando a leitura de um capítulo por dia. Nos meses que tem 30 dias, você faz as leituras dos capítulos 30 e 31 no dia 30. E no mês de fevereiro, você pode ler os capítulos 1 e 2 no dia 1º, os capítulos 8 e 9 no dia 7 e os capítulos 30 e 31 no dia 28. Agora vamos ler Provérbios 13. Anote aquilo que você perceber que você precisa consertar, melhorar, corrigir e coloque um plano de praticar para que você possa crescer e melhorar nas suas decisões. Nós estamos usando a cor laranja para as palavras de sabedoria, a cor roxo para os versículos que nos ensinam como usar as nossas palavras, o verde para todos os versículos que falam sobre agir com justiça e o azul para falar sobre todos os versículos que dizem da preguiça e do trabalho. Então vamos aqui à leitura de Provérbios 13, versículo 1. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Então o versículo 1 está falando que aceitar a correção de quem nos ama é importante para acertar o caminho. O pai aqui se refere ao pai, ao padrasto, à mãe, ao tio, ao avô, ao parente, àquela pessoa que você sabe que se preocupa com você, aquela pessoa que cuida de você. Às vezes esse pai é até o pai de um amigo. Existe um livro chamado Pai Rico e Pai Pobre, onde o autor, que é o Robert Kiyosaki, fala que o pai do amigo dele, que se chamava Mike, tinha conhecimentos a respeito de finanças. Então ele aprendeu sobre finanças com o pai do amigo dele. Então muitas vezes o pai que vai estar ali para ajudar você vai ser um pastor, um professor ou de repente alguma pessoa que você vê de longe que é um bom exemplo. Mas escute a correção da pessoa que você sabe que quer bem a você. Versículo 2 e 3. 2. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. Prevaricador é aquele que sabe o que tem que fazer e ele não faz.
Então, do fruto da boca, cada um comerá o bem. Aquilo que você fala, se você souber como falar, com quem falar, em que tom falar, em que momento falar, com que roupa você tem que se vestir para ir falar com aquela pessoa, disso você vai conseguir o resultado esperado. Quando você vai para uma entrevista de trabalho, quando você se porta de maneira correta e sabe como falar com aquele que está te entrevistando, você vai conseguir a vaga. Do fruto da boca, da forma como você se comunica, você vai comer o bem. É muito importante cuidar da sua comunicação. Ler bons livros para ter boas ideias, falar com pessoas sábias e inteligentes, colocar para fora da sua vida as pessoas que só falam bobagens e que só vivem fofocando, reclamando, porque isso influencia você, você vai ficando fofoqueiro, fofoqueira, vai ficando igual àquela pessoa, perdendo o tempo da sua vida e fazendo boas escolhas de amigos que trazem ideias, lendo livros, cuidando da sua imagem, da sua aparência, você se comunica bem. E disso você vai comer o bem. Mas a alma dos prevaricadores, a alma envolve os pensamentos, os desejos e as vontades. Aqueles que pensam, desejam e só têm vontade de fazer a coisa errada, sabendo o que é o certo. O prevaricador é o que sabe o que tem que fazer, mas ele pensa em fazer o contrário, comerá a violência. Ou seja, será colocado para fora, será maltratado, será desconsiderado, ele receberá a violência. Versículo 3. O que guarda a sua boca conserva a sua alma. Não fale coisas que não são boas. Quando você abre a boca e fala, eu sou fraco, eu não posso, eu não consigo, eu não sei. Você está abrindo a boca, o próprio ouvido escuta você mesmo falando mal a seu próprio respeito e os seus pensamentos começam a ficar carregados de negatividade. Guarde a sua boca para que seus pensamentos sejam bons. Guarde a sua boca de falar coisas negativas, porque assim você conserva a sua alma. Mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Guarde a sua boca também diante das outras pessoas, o que você conversa, qual o seu tipo de conversa. Se você abre muita boca, falar demais, você acaba tendo perturbação. Não fale a respeito da sua vida para qualquer pessoa. Fale só para as pessoas que você realmente confia. Fale mais com Deus. Fale com Deus que Ele tem soluções. Quem abre demais a boca tem perturbação. Você fala a respeito da sua vida, outras pessoas colhem informações. Às vezes você fala em lugares que nem deveria falar. As pessoas ficam sabendo das suas fraquezas, o que você pensa, e elas podem usar isso contra você. Então, o que guarda a sua boca conserva a sua alma. Guarde a sua boca de falar coisas ruins para você mesmo e guarde a sua boca de falar demais da sua vida para outras pessoas que podem usar isso contra você. Versículo 4. A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. Os pensamentos, a vontade do preguiçoso é de não fazer nada. O preguiçoso não gosta de sair da zona de conforto. Todo tipo de desafio ele fala, mas é muito difícil. E a vida realmente é difícil. Empreender, começar um negócio, passar num concurso, cursar uma faculdade, entrar num relacionamento para ter um casamento. Tudo isso exige trabalho. Você tem que trabalhar no seu caráter, trabalhar na sua paciência, trabalhar no seu tempo, trabalhar na sua organização. E é isso que as pessoas bem-sucedidas fazem. Elas acordam cedo, elas buscam mais informação, elas buscam conhecimento, elas buscam trabalhar e se aperfeiçoar, mas a alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança. Mas a alma dos diligentes engorda. Versículo 5. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde.
Então o justo fala a verdade, odeia a mentira e fica tranquilo. O ímpio, que é o malvado, ele é abominável. Ele mente e depois ele se confunde. Esquece o que falou, depois ele acaba revelando que é um mentiroso. Versículo 6. O versículo 5 está dizendo: se você quer estar alinhado com a vontade de Deus, aborreça a mentira. Zele pela verdade. Jesus disse que as palavras de vocês sejam sim, sim. Se é não, é não. O que passa disso vem do maligno. Versículo 6. A justiça guarda ao que é sincero no seu caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Então a justiça, aquele que segue a vontade de Deus. Justiça, no livro de Provérbios, significa a vontade de Deus. Justiça, justo, lembre da roupa justa, a roupa que fica colada no corpo. O justo é aquele que se prende com a palavra de Deus e ele coloca em prática a palavra de Deus. Ele é justo. Ele vê o que a palavra de Deus diz e ele faz exatamente o que ela diz. Ele fica ajustado. Ele pratica a justiça, o caminho da vontade de Deus. Então, a vontade de Deus guarda ao que é sincero. Sincero é aquele que é transparente. A palavra sincero tem origem sem cera. As pessoas colocam cera para esconder quando o vaso está trincado. Então, aquela cera serve para esconder a falha do vaso. O sincero é aquele que não esconde o seu pecado. Ele é transparente. Ele confessa para Deus: olha, Deus, hoje eu olhei para o que eu não devia olhar. Falei o que não devia falar. Pensei o que eu não devia pensar. O sincero, ele vai até Deus e é transparente. Deus, ele quer que você seja sincero. Se você pecou, não tem problema, você precisa dizer a Deus: Senhor, eu pequei, o meu coração ficou assim e assim e assim, e eu não posso ter essas coisas ruins comigo. Então, a justiça, aquele que tem vontade de seguir exatamente a palavra de Deus, guarda ao que é sincero. O sincero, ele é transparente. Ele fala: Deus, a tua palavra fala que é assim, e eu não consigo fazer isso. O sincero, ele procura realizar a justiça. Ele luta contra ele mesmo, luta contra ela mesma para fazer a vontade de Deus. Então, quem age assim, a justiça guarda ao que é sincero no seu caminho. Mas a impiedade, a maldade, transtornará. Transtornar significa que a pessoa vai chegar no lugar com uma expectativa e ela vai ser frustrada. A maldade transtornará o pecador. Ele vai esperar um resultado, mas ele não vai alcançar, ele vai ser frustrado. Versículo 7. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. O rosa nós estamos usando para os versículos que falam de riqueza e de pobreza. Então, versículo 7. Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. Aquelas pessoas que ficam ostentando, gastam o que não têm, entram no limite do cartão de crédito, fazem empréstimos e não pagam. Não se preocupe em parecer ser rico, porque há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma, e quem se faça pobre tendo grande riqueza. É melhor você se fazer de pobre tendo condições do que você querer parecer quem você não é. Quando você quer parecer quem você não é, você acaba gerando prejuízo para muitas pessoas. Pede dinheiro emprestado para o irmão, pede dinheiro emprestado para o parente e acaba prejudicando outras pessoas. Você não precisa parecer rico para alguém. Se você tem que ter essa imagem para agradar alguém e essa pessoa só recebe você se você parecer mais rico, então você não está pronto para andar com essa pessoa ainda. Não significa que você não vai andar com essa pessoa, mas significa que você vai ter que encontrar caminhos para que você tenha prosperidade,
para que você possa caminhar com essa pessoa que está em uma condição maior que a sua. Não tenha a intenção de andar com pessoas que têm mais que você, se você ainda não está pronto para esse nível. Na vida tem níveis. E você precisa andar sempre evoluindo, sempre progredindo, mas em cada etapa você vai ter um grupo de pessoas perto de você. Mas é melhor você ter a riqueza e se fazer de pobre do que você querer se fazer de rico não tendo coisa nenhuma, porque você pode gerar prejuízo para muitas pessoas, pedindo dinheiro emprestado ou para você mesmo, assumindo dívidas e ficando com situação difícil. Há muitas pessoas que vivem dessa forma. Ah, mas eu quero agradar aquela pessoa, eu quero andar com aquela pessoa, eu quero andar naquele grupo e eu não tenho condição, então eu vou fazer um empréstimo e vou ficar ali. A pessoa quebra depois de um tempo, fica muito endividada e ainda não consegue ficar sempre andando com aquele grupo que queria. Tenha paciência, evolua um pouco de cada vez. Versículo 8. O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. O versículo 8 está dizendo o seguinte: se você é rico, você vai ter que pagar o resgate pela sua vida. Como que a pessoa paga o resgate pela sua vida quando ela é rica? Pagando segurança, colocando câmeras na sua casa, colocando portão eletrônico, prestando atenção aonde vai. Se a pessoa tem, isso aqui, quando fala de riqueza, é qualquer sinal de riqueza. Se você tem qualquer sinal de riqueza, se você tem um carro que é visado, você não precisa ter uma Ferrari para você ter que pagar pelo seguro. Basta que você tenha um carro que está em boas condições, dependendo de onde você vai, você já pode estar em risco. Então, o resgate da vida de cada um são as suas riquezas. Aquele que tem um veículo, por exemplo, para que ele tenha segurança, o resgate do seu carro, ele tem que pagar o seguro. Se ele não paga o seguro, se você tem riqueza, você vai ter que usar riqueza para dar seguro, para colocar câmera na casa, para fazer alguma coisa que te dê proteção. Porque o resgate da vida de cada um são as suas riquezas. Se você tem sinais de riqueza, você vai ter que usar essas riquezas para preservar e se cuidar, para que se proteger, para ter o resgate, a proteção daquilo que você tem. Mas o pobre, aquele que não tem nada, não ouve as ameaças. Aquele que não tem com que se preocupar. Versículo 9. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Então ele está dizendo aqui, o justo caminha por um caminho certo e ele tem alegria. O ímpio, ele pega a sua luz e ele perde a sua luz. Versículo 10. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Soberba, aquele que se acha superior aos outros. Só provém a contenda. Ele chega num lugar e tudo que os outros fazem não tem qualidade, não tem valor, não está bom, não está no nível dele. Ele é o melhor, é superior. Então sempre da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Quem pede conselho, quem é humilde, quem dialoga, quem procura ensinar, se alguma coisa está abaixo do necessário, conversa, ensina com humildade, vai achar a sabedoria. Versículo 11. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas quem ajunta pelo trabalho terá aumento. Então aqui nós estamos usando o azul para preguiça e para diligência no trabalho. O versículo 11 fala que aquele que prospera, a fazenda que procede da vaidade diminuirá. Aquele que recebe as coisas com facilidade
não dá valor ao que recebeu e acaba perdendo. Mas quem ajunta pelo trabalho, aquele que trabalhou, estudou para conquistar o que conquistou, ele sabe como aumentar. Versículo 12. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é árvore de vida. Então, o versículo 12 está dizendo: quando demora demais, alguma coisa demora demais, a pessoa vai ficando enfraquecida, vai ficando triste. Mas o desejo chegado é árvore de vida. Mas quando a pessoa recebe aquilo que ela estava esperando, ela fica alegre, ela fica feliz. Esse versículo está aqui para dizer: tenha persistência. Você pode ficar com o coração enfraquecido quando você está correndo atrás de um objetivo, mas você não pode deixar a sua esperança perecer. Você precisa se fortalecer, que vai chegar o momento em que a resposta vai chegar, e aí você vai se alegrar. É isso que o versículo 12 está dizendo. Não é para dizer aqui, se você está triste, mas na hora que chega a sua alegria, você fica feliz. Não. O objetivo do versículo 12 é dizer: quando a esperança está demorando, o seu coração fica fraco. Mas vai chegar a hora em que o desejo, em que o que você está buscando, se você não desistir, vai chegar. E nesse dia, você vai ser como a árvore de vida. Você vai lembrar que valeu a pena. Versículo 13. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Então, versículo 13, a sabedoria aqui é: escute a palavra de Deus. Tenha respeito aos mandamentos de Deus e você será recompensado. Se você desprezar a palavra, você perecerá. Versículo 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. A doutrina do sábio é fazer o que a palavra de Deus manda. Essa é a doutrina do sábio. Então, se você faz o que a palavra de Deus manda, você vai receber uma fonte diária de vida e vai se desviar dos laços da morte. Versículo 15. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Aquele que tem entendimento, o bom entendimento, que tem sabedoria, ele tem graça, ele tem luz, clareza, iluminação, capacidade de tomar boa decisão. Mas o caminho dos prevaricadores, o que sabe o que é para fazer e faz o contrário. O caminho de quem sabe o que é para fazer e faz o contrário é áspero. Versículo 16. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Então, a pessoa que é prudente, nós já falamos de prudência no capítulo 9 de Provérbios, que existem 9 níveis de sabedoria: instrução, conhecimento, conselho, inteligência, entendimento, discernimento e prudência. Nós dissemos lá que a prudência é o nível mais alto de sabedoria. É quando a pessoa busca primeiro se instruir, ela coloca o tempo da vida dela para buscar informações, ela busca conhecimento, ela busca conselho antes de tomar uma decisão, ela escuta pessoas que têm muita experiência e excelentes resultados naquilo que ela quer saber, para que ela possa ouvir os conselhos dessa pessoa. Daí ela pega a instrução, as informações que ela adquiriu, os conhecimentos e os conselhos, e ela coloca tudo isso para pensar, usando a inteligência, o raciocínio, pensando, tomando nota. E aí ela chega no entendimento. Depois de muito estudo, ela entende bem o assunto. Aí ela chega no 6º nível de sabedoria, ela tem discernimento. Sabe diferenciar, isso é aquilo é aquilo. E aí ela chega na prudência, que ela sabe como tomar a decisão. Então todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia sua loucura. O tolo toma decisões pelo achismo. Vamos fazer isso. Não tem instrução, não busca conhecimento, não busca conselho, não usa inteligência, faz as coisas sem entendimento, sem discernimento e acaba agindo como
como um louco, como diz aqui o texto do versículo 16. 17. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. O versículo 17 fala a respeito dos tipos de trabalhadores. Você paga uma pessoa para levar uma mensagem para alguém. Um mau empregado cai no mal. Uma pessoa que não faz o seu trabalho de maneira excelente cai no mal. Mas o embaixador fiel, veja que ele já faz uma comparação aqui. Ele fala do mensageiro e do embaixador. Você é um mensageiro ou um embaixador? Em outras palavras, você é o bom funcionário, você é o mau funcionário, um simples mensageiro, ou você é o embaixador, ou aquele que procura fazer bem o seu trabalho? Porque tanto o mensageiro como o embaixador têm a mesma missão: levar uma mensagem. O embaixador, ele leva uma mensagem do país que ele serve para o outro país. Você é um mensageiro ou embaixador? Você é um funcionário que faz as coisas boas ou aquele que faz de maneira relaxada? Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é a saúde. O versículo 17 está dizendo: escolha bem quem trabalha para você. Que existem mensageiros e existem embaixadores. Existem pessoas que trabalham de qualquer forma e existem pessoas que pegam aquele trabalho e dizem: eu vou fazer de maneira fiel, vou fazer da melhor forma, vou realmente representar o meu patrão. E aquela pessoa que vai realmente cuidar, zelar do trabalho. Versículo, além de ser um versículo que fala sobre como escolher os colaboradores, ele fala também para os colaboradores. Que tipo de colaborador você é? A Bíblia fala que se você segue a Deus, você tem que ser sempre o melhor na prestação do serviço, na realização do seu trabalho para o próximo, como quem está servindo ao Senhor. Se você não está contente, às vezes você tem um patrão que é mau, que é ruim. Então peça a Deus: Deus, eu não quero mais trabalhar nesse lugar. Eu preciso que o Senhor me abra uma nova porta. Procure um lugar onde você vai encontrar um bom patrão. E tem outras pessoas que estão insatisfeitas, dependendo do nível de vida em que você está nesse momento. Você já aprendeu algumas coisas e está pensando em empreender. Aí, nesse caso, você precisa buscar instrução, conhecimento, conselho, inteligência, entendimento, discernimento e prudência e avançar. Deus está com todo o seu povo, com todos os seus filhos. Basta que você peça a Deus, tenha uma boa intenção e siga no caminho que vai te dar felicidade. Seja como colaborador, seja um bom colaborador, um excelente colaborador. Seja como patrão, seja um excelente patrão e escolha bem os seus colaboradores. Versículo 18. Pobreza e afronta virão ao que rejeita a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. Eu poderia colocar aqui na cor rosa porque está falando de pobreza, mas eu coloquei em laranja mesmo porque vamos destacar aqui a questão da sabedoria. Se você aceita a correção, você cresce, consegue riquezas e consegue um bom caminho. Mas a pobreza e a afronta vêm ao que rejeita a correção. Quem não aceita ser corrigido, não aceita a repreensão, não aceita os avisos, acaba caindo na pobreza, acaba caindo na afronta. Versículo 19. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. O versículo 19 está dizendo o seguinte: quando você alcança o que você quer, o desejo que se cumpre deleita a alma, você fica feliz. Só que os loucos, eles querem ter o desejo satisfeito, mas eles não querem se afastar do mal. Então, o preguiçoso, ele não quer se afastar da preguiça.
O prevaricador, o que vive fazendo a coisa errada, ele não quer se afastar da bebida, do cigarro, da preguiça de ter que ler os livros, ter que estudar, ter que fazer as coisas que precisam ser feitas para ele satisfazer a alma dele. Então o versículo 19 está dizendo assim: o desejo que se cumpre deleita a alma, ou seja, vale a pena você conseguir o que você quer. Só que nem todo mundo quer pagar o preço necessário para ficar feliz. Os loucos, eles consideram horrível, uma abominação, ter que deixar a preguiça, a bebida, o cigarro, as séries, os filmes que querem ficar assistindo. Para eles é abominação, é terrível largar isso para conseguir o que querem. Versículo 20. Anda com os sábios e será sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Escolha suas amizades, veja com quem você anda. Coloque para fora da sua vida aqueles que não estão agregando nenhum valor. Não é porque você é mau, mas é porque você tem um compromisso com a sua vida. Então as pessoas que não estão comprometidas com a vida delas não podem andar com você, porque senão você vai comprometer a sua vida por causa delas. Versículo 21. O mal perseguirá os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. 22. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. O 22 diz aqui: o homem que faz as coisas certas, ele prospera. Ele deixa herança para os seus filhos e também deixa herança para os seus netos. Qual o tipo de herança que deixa? Herança é só dinheiro? Herança é só riqueza financeira? Não. Herança é também educação, relacionamento com Deus. O homem de bem deixa a comunhão com Deus com seus filhos e esses filhos aprendem tão bem que passam a comunhão, o relacionamento com Deus para os netos, que passam para os seus filhos e para os seus filhos e para os seus filhos. Então o homem de bem, ele deixa uma herança. Ele deixa a herança da justiça, da verdade, da bondade, da correção, da fidelidade, daquilo que é bom para os seus descendentes. E também deixa a riqueza, porque aquele homem que faz as coisas corretas, tem alinhamento com Deus, ele prospera, ele deixa herança também para os seus filhos e para os seus netos. Versículo 23. A abundância de mantimento há na lavoura do pobre, mas alguns há que se consomem por falta de juízo. Esse versículo 23 diz que o trabalhador que tem uma pequena lavoura, por mais que aquela lavoura seja pequena, ele consegue bastante alimentação. Mas tem algumas pessoas que não sabem usar aquilo que têm e elas desperdiçam. Há alguns que consomem, que se consomem por falta de juízo. A falta de juízo, a falta de conhecimento, a falta de administrar aquilo que tem na mão faz que a pessoa perca o que ela tem de valor. Então, a pessoa não é justa com ela mesma, ela não cuida da própria vida. Eu deixei aqui de verde esse versículo 23 porque a ideia é: cuide com justiça das coisas que você tem. Cuide de acordo com a vontade de Deus o que você tem recebido. Não jogue fora os recursos que você recebe. Às vezes você pensa, mas é muito pouco. Mas o versículo 23, ele está dizendo assim: o pouco que você tem vira muito quando você é justo, quando você obedece à lei de Deus, quando você usa o seu juízo para fazer a gestão do que está na sua mão. Tudo que você receber na sua mão, administre com sabedoria, use a justiça, peça para Deus.
trazer iluminação. Aprenda a gerenciar o que você tem na sua mão. Versículo 24. O que retém a sua vara aborrece a seu filho, mas o que o ama a seu tempo castiga. O versículo 24 é uma palavra de sabedoria para os pais. Corrija os seus filhos e eles não te darão trabalho. Faça a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Versículo 25. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Então o que ele está dizendo? Esse 25 ele se alinha com o 23. Abundância de mantimento há na lavoura do pobre. O versículo 23 está dizendo, tem gente que reclama que não tem, que fala assim, eu sou pobre. Mas ele está dizendo, se você souber administrar, você vai ver que você vai ter abundância. A falta de boa administração é que faz que alguns que se consomem por falta de juízo. E o 25 fala, o justo, o que faz a coisa correta com o que tem, come até que a sua alma fique satisfeita. Mas o ventre dos ímpios terá necessidade. Quem administra mal vai acabar passando necessidade. Essa é a palavra de Provérbios, capítulo 33. Deus abençoe o seu dia, hoje e sempre. Amém. Um convite para você. Você já recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor? De acordo com a Bíblia, para você ter um relacionamento com Deus, você deve receber a Jesus, para receber o perdão dos seus pecados. Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu e derramou seu sangue na cruz por toda a humanidade. Você pode ler isso em João, capítulo 3, versículo 16. Lá está escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer por todos, para que todo aquele que acreditar nele tenha a vida eterna. Então Deus enviou Jesus na terra para morrer sendo puro, para que pelo sacrifício dele todo aquele que recebê-lo como Salvador tenha o perdão dos seus pecados. Quando você recebe o perdão dos pecados, você pode ir até Deus. Deus te recebe como filho. Você recebe o Espírito Santo, que é uma parte de Deus em você, que acompanha você nessa vida, e depois o seu nome é escrito no livro da vida, que fica no céu. Quando você morre, você vai para lá, porque você decidiu segui-lo nessa terra. Se você quer tomar essa decisão e seguir com Jesus, você precisa acreditar que ele é o Filho de Deus e que ele veio em carne e que ele morreu e que o sangue dele purifica do pecado, e precisa aceitá-lo, fazendo uma declaração em uma oração, que é essa oração que eu convido você a fazer para que você receba ele agora. Diga assim, Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa todos os meus pecados, me dá o teu Espírito Santo para que eu possa te seguir aqui nessa terra até chegar na eternidade. E escreve o meu nome no livro da vida e sela com teu sangue, em nome de Jesus, amém. Com essa oração, você recebeu a Jesus, recebeu o perdão de seus pecados, recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é o próprio Espírito de Deus morando em você, e o seu nome foi escrito no livro da vida porque você pediu isso, e isso foi selado com o sangue dele. Selar com o sangue dele significa que o sangue de Jesus te limpou do pecado, e essa marca do sangue dele marca que você agora é filho de Deus, que você agora é filha de Deus, que você agora faz parte do reino dele e que o Espírito Santo está com você. Quando você sentir um aperto muito grande no coração, Deus está te dando uma direção, dizendo não faça isso, não é esse o caminho. E você vai ouvir o seu coração dizendo, siga por esse caminho, faça isso porque eu estou com você. Procure uma igreja que prega que Jesus está vivo e que todas as orações devem ser feitas somente a Ele. Você não precisa adorar nem anjo, nem imagem, nem santo,
Até porque a Bíblia fala no Salmo 115 que as imagens têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos, mas não apalpam, e pés, mas não andam. Todo aquele que os adora seja como eles são. É isso que o Salmo 115 ensina, que Deus está vivo, Jesus está vivo, e ele recebe as nossas orações e intercede por nós diante do Pai. Procure esse lugar e siga a Jesus, hoje e sempre. Amém.